Bom dia! Estamos aqui de novo no canal Família e Seus Desafios, hoje para falar de um tema muito interessante, que é sobre os bebês que nasceram ali no começo da pandemia ou durante a pandemia. Eu vou deixar para vocês o link da Unicef, né? Mas você acredita que mais de 300 milhões de bebês estavam programados para esses 9 meses de pandemia? É muito bebê! E esse vídeo eu estou fazendo porque eu tenho uma prima, chama Gabriela, e ela é inscrita no canal e ela sempre assiste os vídeos e ela veio me perguntar isso, né, que se teria consequência. Ela teve uma bebezinha no começo da pandemia e eu tenho outras amigas que também tiveram, então eu penso que essa é uma dúvida de muitos, né, que tiveram bebês na pandemia. Então decidi fazer esse vídeo. A dúvida dela é essa, se tem consequências, como que faria, né, porque a bebezinha dela, ela percebe que tá estranhando as pessoas. E teve contato com ela, o marido, a irmã e os pais dela. Esse é o contato que teve a bebê. E eu acredito que a maioria dos bebês estão nessa forma, assim, com essa família nuclear, né? Porque como a gente se isolou, ficou só assim. E aí tem bebê que até hoje não saiu de casa, né? Então, assim, como que fica tudo isso na vida dessa criança? É traumático, não é? Deixa eu esclarecer uma coisa sobre trauma. O trauma, ele depende da intensidade que se dá e da frequência que ele acontece. Então, por exemplo, se eu tenho um evento traumático e ele foi muito forte, ele é suficiente para me traumatizar. Às vezes eu tenho uma coisa que não é tão forte, mas ela acontece frequentemente na minha vida, por exemplo, que é o bullying, né? Então, um xingamento de uma característica física minha, ele é traumático se ele acontece de uma vez só? Não, mas se ele é repetitivamente, né, na minha vida, sim, ele fica traumático. Então, trauma tem a ver com intensidade ou frequência. Então, esse isolamento social é uma coisa que se prolongou, né? Então, sim, ele tem uma frequência na vida nossa. Apesar de outra coisa que eu preciso esclarecer para vocês, para aliviar o coração dessas mães, né, e vós, tios, o primeiro ano de vida da criança, ele é vinculado com a mãe, né, a bebê tem uma simbiose com a mãe, então ele acaba nem se discernindo dessa mãe. Então, à medida que ele vai crescendo, 1 aninho, 2 aninhos, ele começa a perceber que existe esse outro, que é a mãe, e que esse outro é diferente dele. Então, ele começa a se diferenciar, e aí a importância da chegada desse pai, ou da presença dessa paternidade ou de qualquer outra figura que exerça essa função. E aí vem a socialização. Então, a primeira socialização do bebê é com a figura paterna ou com qualquer outra pessoa que possa desfazer esse vínculo de simbiose com essa mãe, né? Que tá ali só o bebezinho e a mãe cuidando, mamando, aquela coisa bem simbiótica. Então, é importante a socialização do bebê, mas ela acontece a partir dos 2 aninhos. Até 1 aninho, então, a socialização do bebê ela é focada em mãe e pai, núcleo familiar, certo? Então, nesse sentido, você pode ter um alívio, porque eu não acredito, né, todos os bebês que nasceram agora, de 1 aninho, não é possível que mais 1 ano a gente não vai resolver essa situação desse coronavírus, não é possível? Mas, então, o que você, mãe, pai, cuidador, pode fazer para ajudar o seu bebê a ter menor consequências? Vou deixar para vocês um link também da National Geographic, que eles trouxeram pesquisas. Tem pesquisadores que acreditam que sim, que os bebês não imediatamente, mas daqui a um longo prazo serão crianças mais depressivas, mais ansiosas. E tem pesquisadores que acreditam que não, que isso não é uma determinação. A minha posição é de que também não é uma determinação. Na minha posição e no meu entender, depende muito da reação dos cuidadores, né? Eu sei que tem pai e mãe que passou, às vezes pegou o coronavírus, então passou situação de morte ou de medo de morrer, passou questão de falência, dificuldades financeiras, então tudo isso faz parte daquilo que eu falei pra vocês, da intensidade do momento. Então, se eu passei a quarentena isolada, mas as consequências foram menores, menos trauma essa criança vai ter. Se elas foram grandes, se eu separei, se eu fali e passei dias chorando, sem saber como que eu ia fazer para comer, as consequências desses bebês serão maiores, certo? Então, como fazer para amenizar essas consequências para esses bebês? Uma coisa muito interessante é você estimular o seu bebê. Eu falo de estimulações sensoriais mesmo, os 5 sentidos, né, da criança. Porque, por exemplo, quando você tem um bebê, você passeia com ele, então ele tem acesso a várias formas, cores, que ele isoladinho ele não tá tendo.
Ele pega em coisas diferentes, pega no cachorrinho da rua, pega na planta que ele tá ali no parque, ele pisa, né, em pedrinha, pisa na grama, vai para uma piscina, tem contato com essa textura de água. Então, assim, é muito importante que você estimule, conversa com outras pessoas, ouve outras pessoas, que não só a voz de mãe, do pai, da família. Então, é muito importante, já que está isoladinho, você estimular os 5 sentidos do seu filho. Pesquisa na internet, temos muita coisa boa por aí, certo? Segundo aspecto é a socialização. Já que não é possível levar ele para fora, agora a gente está mais podendo já fazer isso, né? Mas você estimular ele socialmente online. Conecta com o tio, conecta com a avó, conecta com as pessoas online. Ele pode ter esse contato online. É claro que é diferente, mas é possível de ser feito. E com crianças também na internet, que é importante. Ele ter acesso a crianças iguais. Se seu filho tem um irmãozinho, por exemplo, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Se ele é filho único ou é o primeiro filho, é mais complicado, né, essa socialização. Mas os irmãos é muito bom, eles ajudam nessas questão da sociabilidade dos iguais. É muito importante que a criança tenha acesso aos iguais. Isso ajuda no desenvolvimento dele, no modelo dele, né? Porque ele vê aquele igualzinho dele andando, falando, então ele começa a pensar assim, então eu posso falar, posso andar, e tem um modelo para ele ali. Claro que o adulto também é modelo, mas o imediato tem uma sociabilidade diferente da nossa. A brincadeira, tem coisa que eles brincam que eles se entendem e a gente não tá entendendo a lógica deles, não é verdade? Então é muito importante a socialização dos iguais. Se não é possível fazê-la presencialmente, faça de uma forma online. E se tiver priminhos, alguém do núcleo familiar que possa estar presente, que talvez também está mantendo o isolamento e você puder ter contato, também é muito importante, porque eles perderam a sociabilidade. Não só os bebês, as crianças em geral, né, na questão das escolinhas que fecharam, né, e tudo mais, tá bom? Então essa é a segunda parte muito importante. E a terceira parte é o pai e mãe. Esse bebê precisa ter acesso ao pai, à mãe, de uma forma carinhosa, de uma forma estimulante. E principalmente o pai e a mãe se cuidar psicologicamente, para de repente estar lá com um monte de problemas e não passar para esse bebê, né? Ter um tempo livre sem essa demanda externa, né? Que ele não precisa viver isso. Então, quanto mais você, pai e mãe, tá? Mas eu tô passando por um problema muito difícil, não dou conta de lidar. Então, procura uma ajuda profissional para que você possa se ajudar e assim ajudar o seu filho ou sua filha, né? E ter menos consequências, tá bom? Então, essas são as dicas de hoje, espero ter ajudado. Então, sim, terão consequências, mas você pode amenizá-las. É impossível não ter consequência. Pare e pensa você, adulto, né? Nós temos consequências dessa pandemia, todos nós tivemos consequências dessa pandemia. Então, sim, os bebês terão. Mas a intensidade disso, na minha opinião, vai depender de nós, que cuidamos deles e que passamos isso para eles, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.